Numa enfermaria esquecida pelos corações, um bebê de apenas 6 meses choramingava baixinho, como se já soubesse que ninguém viria atendê-lo. Aos poucos, ele aprenderá que o silêncio era mais seguro do que o pranto. A rotina do abandono o ensinou a sofrer calado. Mas às vezes, quando menos se espera, o destino tece um fio diferente, e um único par de ouvidos atentos pode ouvir até o suspiro mais fraco de esperança. Enquanto isso, os raios de sol filtravam-se pelas persianas do consultório de Irina Petrovna, desenhando listras douradas sobre a mesa coberta de papéis. Partículas de poeira dançavam na luz, como se o tempo tivesse parado ali, suspenso entre o ontem e o amanhã. O tic-tac do relógio na parede marcava os segundos com um som tão familiar que ela nem o percebia mais. Afinal, eram 20 anos ouvindo aquele mesmo ritmo monótono. Nós temos consciência da responsabilidade, murmurou a mulher sentada à sua frente, enquanto o marido apertava sua mão com força, como se quisesse transmitir coragem através do toque. É assustador, mas daremos conta. Irina Petrovna inclinou levemente a cabeça, analisando o casal com aquele olhar penetrante que parecia enxergar além das palavras. Aos 43 anos, ela emanava uma energia peculiar. Não era barulhenta nem explosiva, mas uma força tranquila e persistente, como a água que gota a gota, desgasta até a pedra mais dura. Sua voz, embora suave, carregava uma firmeza inegável, como se cada sílaba fosse forjada em aço temperado. Sábia começou folheando uma pasta fina entre os documentos. Certo dia, uma pessoa sábia me disse: o medo faz parte do amor. Se não sentissem medo, eu duvidaria da sinceridade de vocês. Ela retirou do monte de papéis o prontuário de Misha, o menino especial. Seu corpo, limitado por barreiras físicas, abrigava uma mente livre e um coração aberto. Ele apenas aguardava alguém disposto a decifrar sua linguagem única feita de gestos, olhares e silêncios eloquentes. As mãos de Irina deslizavam sobre os documentos com uma delicadeza quase reverente. Aqueles dedos, como diziam os colegas, tinham o dom de ouvir. Quando ela trabalhava com as crianças, seus toques pareciam ler suas dores ocultas, encontrando nós de tensão que nem mesmo os pequenos sabiam que carregavam. Era como se, através da pele, ela sussurrasse: você não está sozinho. Meia hora depois, após despedir-se dos possíveis pais adotivos, Irina aproximou-se da janela. Lá fora, a chuva de outono começava a cair, borrando as linhas do mundo em um esboço aquarelado, onde passado e presente se misturavam em tons desbotados. 20 anos antes, aquele mesmo prédio cinzento da maternidade provincial pairara sobre ela como uma sombra ameaçadora. Com o diploma recém-recebido apertado contra o peito e a gola da blusa muito formal para seus 23 anos, Irina ajustou a postura, tentando disfarçar o nervosismo. Isso aqui não parece em nada com as aulas práticas da faculdade, pensou, observando as paredes descascadas do corredor de entrada. A realidade provinciana chocava-se com sua visão idealizada da medicina, um lugar estéril, eficiente, onde tudo funcionava com precisão de relógio. Ali, porém, as paredes pareciam respirar cansaço, absorvendo décadas de dor humana. Você é a nova? Uma voz rouca soou às suas costas. Irina virou-se e deu de cara com uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos presos com rigor e olhos de aço, frios, mas não vazios. Irina Emelianova, recém-formada, apresentou-se, estendendo a mão. Pelo programa de distribuição. A outra a examinou de alto a baixo, como se calculasse quanto tempo aquela jovem de unhas bem cuidadas e olhar ingênuo aguentaria ali. Galina Fyodorovna, enfermeira-chefe da pediatria infecciosa, respondeu, apertando-lhe a mão com brevidade. Vamos, vou mostrar seu campo de batalha. Irina estremeceu ao ouvir a expressão, mas seguiu-a pelo longo corredor, onde o cheiro de desinfetante misturava-se a algo menos limpo, algo que deixava o ar pesado. Aquela é a sala de procedimentos, esta aqui é a dos médicos, apontava Galina, economizando palavras como se fossem moedas raras. Das salas 1 a 5 ficam as crianças com família. 6 e 7 abrigam os que têm onde voltar, mas ninguém que os visite. De repente parou diante de uma porta no fim do corredor, separada do resto por uma divisória de vidro. Sua voz ficou ainda mais seca. Esta é a nossa sala especial. Aqui ficam os rejeitados. Nós a chamamos de enfermaria dos abandonados. Galina observava Irina com um sorriso amargo. Chega uma mãe, descobre o diagnóstico, assina os papéis e some para construir uma vida nova. Sem pesos. Sem amarras. Irina recuou instintivamente, como se aquelas palavras fossem um golpe. Mas Galina já abria a porta, revelando um universo à parte. Eles estão aqui, nossos anjinhos, disse, agora com uma suavidade inesperada.
Irina notou surpresa como os dedos enrugados da enfermeira ajustavam o cobertor de um dos berços. Este tem hidrocefalia. 4 meses. A mãe olhou para ele e disse, não quero um monstro. Estamos tratando uma pneumonia. Em breve, alta. Galina falava sem emoção aparente, mas seus gestos eram cuidadosos. Ali está Mashenka, 2 anos. Epilepsia grave. Os pais aguentaram quase 1 ano, depois desistiram. Vai morrer mesmo, disseram. Irina aproximou-se da menina pálida de cabelos finos e olhos grandes demais para seu rostinho frágil. Estendeu a mão, tocando-lhe a mãozinha transparente. Olá, Mashenka, sussurrou. E este é Misha, continuou Galina. 6 meses, problemas digestivos. Hoje deve chegar mais um. Depois de um dia confuso, preenchendo formulários e decorando protocolos, Irina mal conseguia concentrar-se. Sua mente voltava sempre à enfermaria dos abandonados. Ao final do turno, enquanto juntava suas coisas, ouviu um barulho no corredor. Chegou mais um, avisou uma enfermeira passando apressada. Vá ajudar. Galina disse que seria bom você ver. O coração de Irina acelerou ao correr para a enfermaria. Na porta, esbarrou na equipe da ambulância que empurrava uma incubadora. Menino, 6 meses, paralisia cerebral leve, infecção respiratória, informou o médico rápido. Documentos entregues. A mãe abandonou na maternidade. Pronto, podemos ir. Irina ficou paralisada, observando Galina e outra enfermeira transferirem a criança para um berço vazio. Quando se aproximou, viu aquele corpinho minúsculo enrolado em um cobertor hospitalar padrão. Mas foram os olhos que a impressionaram. Grandes castanho escuro, fixos no vazio, como se já tivessem compreendido toda a crueldade do mundo. Bonitinho, não é? Galina lhe estendeu a ficha médica. Dá uma olhada. Sempre a mesma história. Mãe jovem, primeira gravidez, descobre o diagnóstico e diz, não quero um deficiente. Irina folheou o prontuário. Paralisia cerebral infantil, infecção respiratória aguda, suspeita de alterações genéticas. Ele tem nome? Perguntou, ainda absorta nos papéis. Timur Ivanov, apontou Galina para a identificação. Irina aproximou-se do berço. O bebê não chorava. Seus braços e pernas tremiam em movimentos involuntários, típicos de sua condição. Com cuidado, ela estendeu o dedo e tocou sua mãozinha. Os dedinhos se fecharam, reflexivos, como se agarrando à única âncora possível. A vida no hospital seguia seu curso, implacável como um rio que serpenteia entre pedras e corredeiras, sem nunca parar. Aquela primeira semana de Irina na pediatria infecciosa transformou-se num redemoinho de rostos, diagnósticos e histórias que se repetiam, enquanto os corredores infinitos piscavam com luzes cansadas. As lâmpadas fluorescentes zumbiam no teto, lançando uma luz fria e esverdeada sobre os corredores. O setor funcionava no limite, como uma máquina enferrujada que não pode parar, mesmo quando as engrenagens rangem de exaustão. A falta crônica de pessoal transformava cada plantão em uma prova de resistência. Médicos e enfermeiros com olhares apagados, moviam-se como automatos, repetindo procedimentos até que os gestos perdessem qualquer significado. Uma profissional para 15 crianças, muitas delas demandando atenção quase constante. Irina via como as jovens recém-chegadas, cheias de idealismo nos primeiros dias, tinham seus olhares se apagarem em semanas, até se tornarem tão cinzentas e silenciosas quanto as paredes descascadas. Ainda aguentas firme, Emijanova, comentou certa vez Galina Fyodorovna, enquanto preenchiam juntas o livro de prescrições. Você ainda olha para as pessoas como se fossem pessoas. Isso passa. Irina não respondeu. Às vezes pensava que o esgotamento não era uma doença, mas uma armadura, a única maneira de não se desintegrar ao ver aquelas crianças e saber que, por mais que se esforçasse, não poderia salvá-las todas. Naquela noite, o setor foi engolido por uma onda de novas internações. 3 casos graves de infecção viral com complicações, 2 meninos com febre beirando os 40 graus, outro em convulsões. A equipe corria entre os leitos, os monitores apitavam sem parar, os passos dos médicos ecoavam no linóleo gasto. Emijanova na terceira. A voz de Galina Fyodorovna cortou o ar. Lá o oxigênio caiu. Irina trabalhava havia 13 horas seguidas. Suas mãos agiam por instinto, a mente desligada, o corpo funcionando em um modo primitivo de sobrevivência, salvar vidas, uma após a outra, sem tempo para pensar. Só às 6 da manhã, quando a crise passou e o setor afundou naquela quietude enganosa que precede a troca de plantão, ela se lembrou da sala dos abandonados. Em uma semana, tudo havia mudado. Maenka, a menina com epilepsia, fora transferida para um centro especializado. O bebê com hidrocefalia e Mia haviam sido levados para um orfanato.
Naquela sala outrora lotada, restava apenas Timur. Ao abrir a porta, Irina sentiu algo errado no ar. O cheiro habitual de leite em pó e medicamentos havia sido substituído por um odor ácido de fralda suja e algo mais, um alerta silencioso, como o pressentimento de um desastre. Seus olhos caíram sobre o quadro de alimentação na parede. A última anotação era das 19 horas do dia anterior. Mais de 10 horas sem comida. Meu Deus! Ela sussurrou, correndo para o berço. Timur estava ali, um pontinho de vida em meio ao branco estéril do quarto. Na correria com as novas internações, haviam se esquecido dele. O único criança na sala isolada. Seu corpinho imóvel mal se movia, apenas o peito subia e descia em respirações quase imperceptíveis. Os olhos semiabertos tinham marcas secas de lágrimas nas bochechas. Os lábios rachados emitiam um soluço tão fraco que parecia mais um suspiro de rendição do que um choro, como se o menino já não acreditasse que alguém o ouviria, mas ainda assim tentasse dizer: estou aqui, ainda estou vivo. Uma onda de fúria e dor a invadiu. Aquele criança, abandonado pela mãe, agora havia sido esquecido até pela equipe do hospital, riscado da lista de prioridades como uma tarefa irrelevante em meio ao caos da noite. Quem estava de plantão noturno? Sua voz ecoou pelo corredor. Da sala dos médicos surgiu Liuba, uma estagiária sonolenta com menos de um mês de trabalho. Mas houve uma internação urgente. A Galina Fyodorovna disse que era prioridade. Você era responsável por ele. Irina sentia algo se quebrar dentro de si, a barreira entre o profissionalismo e a humanidade ruindo. Ele não come há mais de 10 horas. Ele nem chorar consegue mais. Liuba, você entende o que isso significa? Do fundo do corredor surgiu Galina Fyodorovna com passos pesados e lentos. Janova, acalma-se. Não temos mãos suficientes. E esse menino? Irina virou-se para ela, sem esconder as lágrimas. Menos importante? Não merece nem o básico? Já foi abandonado uma vez, e agora nós também o abandonamos. Galina Fyodorovna a encarou com um olhar longo, impenetrável, como se medisse algo nela. Eu mesma cuidarei dele, disse Irina, voltando para a sala. Minha jornada já acabou, mas ficarei. Depois conversamos sobre como organizar os plantões para que isso não se repita. Como interna, não lhe era permitido realizar muitos procedimentos sozinha, mas naquele momento pouco importava. Timur precisava de ajuda, e um jaleco branco não fazia de ninguém médico, o que fazia era o coração. Ela aqueceu água, encontrou fraldas limpas, preparou a fórmula. Seus movimentos, apesar da exaustão de 13 horas ininterruptas, eram precisos, seguros. Ao pegar Timur no colo, sentiu seu corpinho mole se acomodar em seus braços, a cabeça caindo sem força sobre a curva de seu cotovelo. Perdoe-nos, pequenino, sussurrou, aproximando a mamadeira de seus lábios ressecados. Perdoe por termos falhado com você. No início ele não reagiu. Irina passou o bico da mamadeira suavemente pelos lábios do menino, umedecendo-os. Depois, pingou algumas gotas no canto de sua boca. Timur engoliu fraco, quase imperceptível. Isso, amor. Assim. Sua voz tremia. Devagarinho. Ela o alimentava, falando baixinho, contando-lhe tudo o que vira naquela manhã pela janela. A primeira neve que caíra, o sol dourando as copas das árvores, o filhote de gato fofo que cruzara seu caminho a caminho do hospital. Você é forte, sussurrou, sentindo as lágrimas caírem sobre o pijama hospitalar. Tão forte, Timur. Quando a mamadeira esvaziou, ela não o devolveu ao berço. Continuou a segurar o menino, a embalá-lo, a falar com ele, até notar que seus olhos, aqueles olhos escuros e imensos, já não olhavam através dela, mas para ela. Ele a via. Reconhecia. Naquele instante, Irina fez a si mesma uma promessa. Aquele criança nunca mais passaria fome, nunca mais se sentiria esquecido. Eu prometo, disse a ele, sem dimensionar o peso daquelas palavras nem como elas mudariam o curso de sua vida. Ele precisa de calor humano, respondeu Irina em voz baixa, sem desviar o olhar do pequeno rosto adormecido em seus braços. Contato físico, especialmente com o diagnóstico dele. Eu sei do que estou falando. Galina Fyodorovna soltou uma baforada de fumaça no ar gelado da manhã, observando como o vapor se dissolvia entre os dedos inuvados. Todos precisamos de calor, concordou, com um suspiro que carregava décadas de cansaço. Só que o mundo não foi feito assim. Ela se virou para Irina, e pela primeira vez, seu rosto endurecido pela rotina e pelas decepções amoleceu, como se uma camada invisível de gelo tivesse se quebrado. Há 20 anos eu era igual a você, confessou, a voz rouca pela nicotina e pelas memórias. Cheia de ideais, encantada pela medicina. Tinha uma menina Nastenka com fibrose cística. Os pais desistiram. Não vamos conseguir, disseram.
O tratamento era caro demais. Então eu cuidei dela como pude. Seus dedos tremularam, como se ainda sentissem o peso daqueles pequenos ossos sob as mãos. Fazia drenagem por horas, massagens, levava brinquedos, livrinhos. Ela me chamava de mamãe. Galina Fyodorovna deu a última tragada, esmagou o cigarro com um gesto brusco e olhou para o chão, como se lá estivesse escrita a continuação da história. Depois a transferiram para um orfanato. 5 anos se passaram, e eu a encontrei por acaso durante uma inspeção. Não me reconheceu. Sua voz falhou por um instante. Estava deitada em seus próprios dejetos, com úlceras até o osso e uma pneumonia que a comia por dentro. Sabe o que ela fez quando me viu? Os olhos de Galina brilharam, úmidos. Virou o rosto para a parede. Porque era mais fácil esquecer que alguém, um dia, havia se importado. Porque lembrar do amor em um mundo onde ele não existe, isso é tortura. Irina permaneceu imóvel, como se as palavras tivessem congelado o ar ao seu redor. Não eram conselhos nem advertências, eram cicatrizes abertas, oferecidas sem anestesia. Só quero que você entenda uma coisa, disse Galina Fyodorovna, empurrando a porta do hospital com um ombro. Para você, ele é um episódio. Para ele, você é o mundo inteiro. Em casa, o telefone tocou antes que Irina tirasse o casaco. Onde você estava? A voz de Dmitri, seu noivo, cortou o silêncio do apartamento como uma lâmina. Não nos vemos há 2 semanas. Sua irritação era palpável, um ruído estático entre eles. Estou trabalhando, Dima respondeu ela, chutando os sapatos para o lado com um cansaço que ia além do físico. Temos muitos pacientes. Pacientes são mais importantes que eu? A acidez em sua voz era nova, como se algo entre eles tivesse azedado sem que percebessem. Irina fechou os olhos. Como explicar que diante daquilo que via todos os dias no hospital, todos os restaurantes do mundo, inclusive aquele que ele havia reservado para a degustação do menu do casamento, lhe pareciam cenários vazios, decorados com papel machê e ilusões? Temos uma boda daqui a 6 meses, e você nem apareceu para ver o local que eu reservei, continuou Dmitri, como se lesse seus pensamentos e os rejeitasse. Eu não esqueci da boda, mentiu Irina, porque, na verdade, havia esquecido. Não por descuido, mas porque, de repente, o vestido branco, as flores e as promessas trocadas diante de um altar pareciam tão frívolas quanto um castelo de areia à beira-mar. É só que o quê? A paciência dele se esgotara. O que te prende tanto nesse lugar? Essa sua fixação por crianças deficientes? A palavra soou como um tapa. Diga-me, por que você assume plantões extras naquela enfermaria? Você nem é especialista em casos sem esperança. Eles não são sem esperança, retrucou Irina, a voz mais firme do que ela própria esperava. São só abandonados. Dmitri riu, um som seco e sem humor. Seja realista, Irina. Você não vai salvar todos. Essas crianças são responsabilidade do Estado, não sua. O Estado não segura a mão deles quando tem medo, murmurou ela, surpresa com a própria veemência. Depois da ligação com Dmitri, Irina tentou buscar conforto na voz da mãe, mas encontrou eco. Você está se consumindo, Iri, disse sua mãe, a preocupação transbordando pelo telefone. Não pode carregar o mundo nas costas. Você mal começou a trabalhar e já não parece mais você. Como eu era antes, pensou Irina, enquanto a linha ficava muda do outro lado. Como uma pessoa que nunca havia visto a vida de verdade, apenas sua versão editada, emoldurada, livre das rachaduras e das sombras. Naquela noite, Timur invadiu seus sonhos. Ele estava de pé, as perninhas retas e fortes, dando um passo em sua direção. E sorria. Um sorriso que era ao mesmo tempo um convite e uma promessa. Irina acordou com a certeza de que no dia seguinte voltaria àquela enfermaria. E no outro dia. E no seguinte. Porque às vezes um par de braços estendidos com amor pode pesar mais do que todos os argumentos da razão. Não precisamos de crianças abandonadas, ainda mais com um monte de diagnósticos. Cada palavra caía como um chicote, deixando cicatrizes invisíveis. Mas junto com a dor, veio um alívio estranho, como se tivessem drenado um abscesso que a consumia havia tempo. Não o chame assim, a voz de Irina gelou. Escolha, Ira, o tom de Dmitri era um ultimato. Ou essa criança ou nossa família. Não serei pai de um estranho defeituoso. Ela desligou antes que ele terminasse a frase. Estranhamente não havia lágrimas. Só um vazio cansado e, paradoxalmente, uma sensação de liberdade. Como se a última corrente que aprendia a vida antiga tivesse se partido. Lutar contra o sistema era esgotante. Os corredores dos órgãos públicos se fundiam em um labirinto interminável de portas impessoais, atrás das quais sentavam-se pessoas com rostos inescrutáveis e olhares mortos.
Você é jovem e inexperiente sozinha, enumerava a monótona, a mulher de terno cinza, lendo um papel sem sequer olhar para Irina, com situação financeira instável. E ainda por cima uma criança com necessidades especiais. Sou médica, Irina forçou a voz a soar firme. Posso garantir os cuidados que ele precisa. Tenho apoio de especialistas. Médica interna, corrigiu a mulher indiferente. Você nem sequer concluiu a formação completa. E o que acontecerá quando tiver que escolher entre o trabalho e cuidar dele? A ajuda inesperada veio de onde menos se esperava. No final de um dia particularmente árduo, o chefe do departamento, Vladimir Sergeyevich, chamou-a ao seu gabinete. Estendeu-lhe um envelope com o selo oficial. Minha recomendação pessoal, disse. E conversei com Boris Arkadyevich da comissão de adoção. Estudamos juntos. Ele prometeu analisar seu caso com atenção. Irina olhava para o envelope, sem palavras. Sabe, continuou Vladimir Sergeyevich, fitando a janela, trabalho há 20 anos nesse sistema. Muitas vezes me pergunto quantas crianças poderiam ser salvas se os burocratas as vissem como pessoas, e não como itens em relatórios. Virou-se para ela. Vá, lute pelo seu menino. O diálogo mais doloroso foi com os pais. A mãe a encarava em silêncio aterrorizado. O pai andava de um lado para outro como um tigre enjaulado. Menina, acorde para a realidade. A mãe quase gritava, algo raro. Você está arruinando sua vida. Que mãe você será com 23 anos? E ainda por cima aquele menino. Que menino? Irina perguntou baixa. Você sabe do que estou falando. O menino, especial. A mãe hesitou. Você entende o que isso significa, não entende? Ah, Hiroshi, por que não pode ser como as outras garotas? Primeiro se casar, ter um filho saudável. Não posso, respondeu Irina simples. Já não posso. Isso é loucura aos seus olhos. O pai parou diante dela, duro. Mas para mim, a loucura seria abandoná-lo lá. Isso vai destruir você, advertiu. E se insistir, não espere ajuda nossa. Já fizemos o suficiente pelo seu futuro para ver você jogá-lo fora. Irina os observava pessoas que amava, mas que naquele momento pareciam tão distantes. Entendia. Havia cruzado uma linha sem volta. Não era mais a mesma. Agora era alguém para quem existiam coisas mais importantes que segurança, conveniência ou as regras da sociedade. Alguém disposta a lutar pelo que seu coração reconhecia como verdade. Um mês depois, após uma batalha exaustiva contra a máquina burocrática, chegou a carta tão esperada, a decisão favorável da comissão de adoção, com ressalvas com a obrigação de inspeções regulares com uma lista interminável de condições. Mas ainda assim, uma aprovação. O mundo de Irina se transformou. As cores ganharam intensidade, os sons nitidez. Ela corria em direção ao abrigo infantil, para onde Timur havia sido transferido, com a sensação de quem finalmente emerge à superfície após longo tempo submerso. A diretora, uma mulher magra de cabelo opaco preso em um coque rígido, guiava-a pelos corredores pintados de um azul alegre demais para aquele lugar. Preciso avisá-la, disse, com uma voz tão neutra quanto sua expressão. O menino está em estado de prostração. Recusa comida, não reage a estímulos. Chegamos a considerar internação. Pararam diante de uma porta com um sol desenhado e uma plaqueta indicando a sala. Lá dentro, 4 berços. No mais distante, Irina reconheceu Timur imediatamente. Ele estava deitado de costas para a porta, o corpinho pequeno ainda mais frágil do que ela lembrava. Algo se partiu dentro dela. Timur, chamou, e sua própria voz soou estranha. Nada aconteceu. Ela deu um passo, depois outro. Então, um milagre. Ele se virou lentamente como se desconfiasse do que sentia. Seus olhos escuros se arregalaram ao encontrarem os dela. Um segundo de reconhecimento, e seu rostinho se iluminou com um sorriso tão radiante que parecia ter acendido a sala inteira. Timur ergueu os bracinhos fracos mas determinados, e emitiu um som que não era choro, mas algo próximo a um arrulho feliz. Irina correu até ele, pegou-o no colo, apertou-o contra si. Seu pequeno coração batia junto ao dela, e naquele instante soube. Sempre haviam sido um só. Só agora o mundo podia ver. Incrível, murmurou a diretora, observando-os. Achávamos que ele havia perdido totalmente o contato com a realidade. É uma conexão, quase mística. Irina apenas sorria, cobrindo de beijos o rostinho do menino. Não, pensava. Não mística. Era a ligação mais terrena, mais humana que existia. Uma ligação que precedia todas as leis e construções sociais. A de uma mãe e seu filho. De 2 corações que se reconheceram entre milhões. Vamos para casa, filho, sussurrou, sentindo Timur se aninhar com mais força em seus braços. Finalmente para casa. Aquele sorriso especial que iluminava todo o seu rostinho.
Meu Deus, suspirou Galina Feodorovna, levando a mão à boca. Esse nem parece o mesmo menino. Irina apenas assentiu em silêncio, observando como a enfermeira severa, que já vira milhares de pacientes, aproximava-se de Timur com uma delicadeza quase reverente, como se temesse espantar uma visão. Timur, você se lembra de mim? Sua voz tremia. Sou tia Galia, da enfermaria. Para surpresa de Irina, o menino, geralmente desconfiado com estranhos, estendeu a mãozinha e tocou a face enrugada de Galina Feodorovna. A velha enfermeira não tentou mais conter as lágrimas. É isso que o amor faz, murmurou, sem tirar os olhos da criança. Isso vai muito além da medicina, além de remédios e procedimentos. Você faz o impossível, Emelianova. Sinto orgulho de você. O Centro de Reabilitação Infantil Passo Adiante ocupava um prédio de 3 andares no outro lado da cidade. Cada viagem até lá, quase 1 hora com 2 baldeações, era uma pequena odisseia, mas os resultados valiam cada esforço. Ali reuniam-se os melhores especialistas, capazes de operar verdadeiros milagres com crianças como Timur. Timur Ivanov com a mãe anunciou Irina na recepção, preparando-se mentalmente para a longa espera que costumava seguir. É o consultório do Dr. Rustam Eldarovich, no final do corredor, respondeu a recepcionista surpreendentemente ágil. Novo médico, pensou Irina. Em 3 meses de terapia, eles já haviam passado por quase todos os profissionais do centro. O homem que os recebeu no consultório não se parecia em nada com os médicos a que estavam acostumados. Alto, de olhos escuros expressivos e cabelos levemente despenteados, ele irradiava uma energia singular, perceptível até no aperto de mão. Firme e seguro, mas sem um pingo de rigidez. Rustam Aketov apresentou-se. Você deve ser Irina, e este é Timur. Ela ajudou o filho a sentar-se na maca. Rustam não se aproximou com a distância profissional de costume, mas com um interesse genuíno. Ajoelhou-se para ficar na altura dos olhos do menino e falou com ele como se conversasse com um igual. Então, camarada, vai me mostrar como consegue sentar sem apoio? Para espanto de Irina, Timur, que costumava se fechar com desconhecidos, sorriu e endireitou as costas, demonstrando sua habilidade com orgulho. Excelente, aprovou Rustam com um aceno de cabeça. Agora, vamos ver como estão os movimentos das mãos. Ao final da sessão, enquanto preenchia a ficha, ele comentou. Vejo pais tão dedicados e crianças tão responsivas. Vocês estão fazendo um progresso incrível. Mas há algo a mais que poderíamos tentar. Acho que deveríamos nos encontrar 2 vezes por semana, sugeriu, olhando para Irina. E se não se importar, eu poderia ir até a casa de vocês às vezes, para adaptar os exercícios ao ambiente de vocês. Ela sentiu, sentindo, pela primeira vez em muito tempo, que o peso sobre seus ombros havia ficado um pouco mais leve. Rustam entrou em suas vidas como uma rajada de ar fresco em um cômodo abafado. Passou a visitá-los 2 vezes por semana, e cada encontro virava uma pequena festa para Timur. Não se limitava a repetir exercícios mecânicos. Trazia jogos, livros, aparelhos caseiros que inventava. E acima de tudo, um otimismo inesgotável, algo que faltava tanto naquele mundo fechado em que viviam. Não posso pagar por essas aulas extras, disse Irina certa vez, quando ele se demorou até tarde, ajudando a deitar Timur. E eu não estou cobrando nada, respondeu ele, simples. Sabe, quando vejo como ele se esforça, como luta. Isso me inspira mais do que qualquer honorário. Ela notou que Rustam sempre falava de Timur como uma criança comum, apenas com algumas particularidades. Nunca como um doente, um inválido ou mesmo especial, apenas um menino que levava um pouco mais de tempo para subir cada degrau. Você vai trazer essa criança para dentro da nossa casa? A voz de Farieda Rashidovna, mãe de Rustam, vibrava de indignação. Vai nos envergonhar diante de toda a família. Irina congelou do lado de fora da porta sem coragem de entrar. Era a primeira vez que ia à casa de Rustam para conhecer seus pais. Timur havia ficado com a vizinha. Na última hora, ele ligou pedindo que ela fosse sozinha. Agora entendia o porquê. Mãe, já discutimos isso, a voz de Rustam era firme, mas serena. Eu amo Irina. E Timur faz parte dela, parte de nós. Interveio uma voz masculina grave, provavelmente do pai. Esse menino estranho, e ainda por cima com esse diagnóstico. Por que carregar o fardo dos outros, filho? Encontre uma moça normal. Tenham filhos saudáveis, os seus. Pai, não faça isso, Rustam falou baixo, mas com convicção. Respeito vocês dois, mas não permitirei que falem assim deles. Você ainda é jovem, a voz de Farieda amoleceu. Se encantou, tem pena deles. Mas a pena é um alicerce ruim para uma família, meu filho. Confie no coração de mãe. Irina recuou silenciosamente em direção à porta. Não haviam combinado um horário exato.
Poderia chegar mais tarde. Ou não chegar. Em casa, a esperavam a vizinha Nina Vassilievna e um Timur radiante, que recentemente aprenderá a alcançar o rosto dela para acariciar suas bochechas com ternura. Está tudo bem? Perguntou a idosa, observando seu rosto apagado. Sim, só estou cansada, mentiu Irina, pegando o filho no colo. Naquela noite enviou a Rustam uma mensagem curta. Acho que precisamos fazer uma pausa. Não quero ser a causa de desavenças na sua família. Seguiu-se um silêncio de dias. Rustam ligava, escrevia, aparecia. Ela não respondia. Fechou-se em seu pequeno mundo, onde só existiam ela e Timur. Os treinos rotineiros, as dificuldades conhecidas. Conseguirá lidar com tudo antes dele, conseguiria de novo. Até que numa noite chuvosa, quando Timur já dormia, um toque insistente na porta a fez abrir. Rustam estava ali ensopado com uma expressão decidida. Não vou embora até você me ouvir, disse entrando. Chega de se esconder, Ira. Eu não me escondo, cruzou os braços. Não quero ser motivo de briga na sua família. Ouvi o que seus pais disseram. Eles cresceram em outro tempo. Rustam tirou a jaqueta molhada. Eles não são maus. Só dependem muito da opinião alheia, das tradições. Precisam de tempo. E se nunca nos aceitarem? Perguntou Irina, baixinho. Se nunca houver espaço para nós na vida que você escolheu? Rustam aproximou-se e segurou seu rosto entre as mãos. Não posso prometer nada, exceto uma coisa, vou lutar por vocês. Todos os dias. Entendi que minha família são vocês. Você, Timur, e não deixarei nada nos separar. Ela queria argumentar, falar de culturas diferentes, de rejeição, das complexidades de criar uma criança como Timur. Mas em vez disso permitiu-se cair naquele abraço forte, naquele calor que lhe era tão familiar. Às vezes, só o amor basta para começar a caminhar em direção à luz. O casamento foi simples. Alguns colegas de Irina, um par de amigos de Rustam. Seus pais não compareceram, apesar do convite enviado. Mas esteve presente Galina Fyodorovna, carregando um bolo enorme, e Vladimir Sergeyevich, ex-chefe da enfermaria, agora diretor do hospital. O momento mais comovente foi Timur. 1 ano e meio de batalha não havia sido em vão. Com o auxílio de um andador, o menino deu seus primeiros passos sozinho em direção à mãe, oferecendo-lhe um pequeno buquê de flores silvestres. Irina ajoelhou-se, recebendo aquele presente inestimável, sem esconder as lágrimas de felicidade. Conseguimos juntos, meu amor, sussurrou, beijando seu rosto. Juntos vamos chegar lá. Para onde quisermos, respondeu ela, enquanto Rustam oficialmente adotava Timur 1 mês após o casamento. Não era apenas um selo jurídico, mas a confirmação de algo que já existia há muito em seus corações. Ele se tornou pai muito antes dos papéis serem assinados. Nas noites em que segurou a mãozinha febril do menino, nas vezes em que repetiu, com paciência infinita, o mesmo exercício dezenas de vezes, nos momentos em que acreditou no progresso que outros não conseguiam enxergar. Os anos passaram, e o caminho que parecia interminável revelou novos horizontes. Timur cresceu superando todas as previsões dos céticos. Aos 5 anos, deu seus primeiros passos sem apoio. Ao lado dele, Irina também se transformava, não apenas como mãe, mas como profissional. Após se especializar em pedagogia de reabilitação, voltou ao hospital, não mais como estagiária, mas como especialista em reabilitação precoce de crianças com necessidades especiais. Um dia, uma colega entrou em seu consultório acompanhando uma jovem mãe assustada, com um recém-nascido nos braços. Suspeita de paralisia cerebral, informou, entregando o prontuário. Ela está desesperada, quer desistir. Irina pegou o bebê no colo e olhou nos olhos da mulher, onde brilhavam lágrimas de pânico e vergonha. Sabe, disse em voz baixa, meu filho também nasceu com PC. É uma estrada longa, mas vale cada passo. O tempo tece destinos como um mestre artesão entrelaça fios em um tapete, às vezes vibrantes, às vezes escuros, mas sempre formando um desenho cujo sentido só se revela quando se olha o todo de longe. 20 anos foram suficientes para que Irina visse esse padrão, compreendendo conexões antes invisíveis. Ela estava à janela de seu escritório no centro Pequenos Passos que dirigia havia 7 anos. Nas paredes, diplomas, certificados e agradecimentos. Na estante, dezenas de livros escritos em coautoria com o marido, o professor Rustam Aketov, chefe do Departamento de Neurologia Infantil da Clínica Regional. O toque do telefone interrompeu seus pensamentos. Mãe, chegamos às 7, a voz de Timur, agora grave e com as entonações suaves herdadas de Rustam. A Nádia está nervosa. Diga a ela que já a amamos, sorriu Irina. E que preparei seu plov favorito.
Só não faça como da última vez, quando interrogou a Kátia como se fosse um tribunal, riu Timur. Meu Deus, isso foi há 2 anos. Fingiu indignação. Eu só queria ter certeza das intenções dela. Exatamente por isso que até os 20 anos eu não levei ninguém para casa, provocou ele. Todos tinham medo da temível Dra. Aketova. Após desligar, Irina demorou-se olhando a foto de Timur na mesa. Um jovem de 20 anos, estudante do 3º ano de psicologia, alto, com olhos expressivos e um sorriso constante. Apenas uma leve claudicação e uma graça peculiar nos movimentos traíam seu passado. A casa cheirava a especiarias e pão fresco. Irina aprendeu a preparar os pratos tradicionais de Rustam, fundindo na cozinha as tradições russas e tártaras, assim como seus corações e destinos se entrelaçaram. Nesse caldeirão cultural, Timur cresceu, absorvendo o melhor de ambos os mundos. Ouviram o barulho do motor. Rustam espiou pela janela. Pelo tempo que estão no carro, a Nádia deve estar se preparando, comentou. Irina sorriu. Quantas vezes vira essa cena, jovens moças enfrentando o nervosismo de conhecer os pais do namorado. O medo do julgamento, do não pertencimento. Ela conhecia bem essa sensação. Ali e Fari não virão? Perguntou, referindo-se aos pais de Rustam. Meu pai está em tratamento para a coluna, chegam no domingo. Ele a abraçou pelos ombros. Minha mãe mandou dizer que já fez chac-chac para a nora. Essa frase ainda aquecia seu coração. Quão longo fora o caminho, da rejeição à aceitação, da estranheza ao amor genuíno. Anos de distanciamento, depois um aproximar cauteloso, até a verdadeira afeição. Especialmente depois que Ali sofreu um AVC e Irina, largando tudo, passou semanas aplicando nele as mesmas técnicas que salvara Timur. A campainha tocou. Na porta Timur, agora um homem seguro, tão diferente daquele bebê silencioso da enfermaria. Ao seu lado, uma moça frágil de cabelo curto e sorriso desarmador. Mãe e pai, está aí a Nádia, disse Timur, com ternura na voz ao olhá-la. Finalmente nos conhecemos. Irina a abraçou. Timur falou tanto de você que sinto como se já a conhecesse há anos. Durante o jantar, a conversa fluiu como um rio que encontrou seu leito. Nádia, inicialmente tímida, foi se abrindo. Falou de seu trabalho como psicóloga infantil, do voluntariado, dos planos para o futuro. Conheceram-se no próprio centro Pequenos Passos e ele, conduzindo encontros motivacionais para pais, ela, trabalhando com as crianças. Mãe e pai, Timur pousou o garfo e segurou a mão de Nádia quando serviram a sobremesa. Temos uma notícia. A pausa que se seguiu ficou gravada na memória de Irina. Um instante de tempo suspenso, quando o coração já sabe a verdade antes que as palavras sejam ditas. Vamos ter um bebê, anunciou Timur, os olhos brilhando. Vocês serão avós. Rustam levantou-se, abraçando o filho e depois Nádia. Irina, porém, ficou imóvel, tomada por uma onda de emoções contraditórias. Alegria, medo, esperança. Tem mais. Nádia acariciou o ventre ainda plano. Vamos criar um fundo para ajudar crianças com PC, chamaremos Amor Silencioso, acrescentou Timur, em homenagem à história de vocês. Aquele amor que não grita, mas transforma o mundo ao redor. No dia seguinte, uma jovem casal chegou ao centro Pequenos Passos, os mesmos que anos antes Irina aconselhara em seu consultório. Haviam adotado um menino com PC e vinham mostrar seus primeiros progressos. Sem você não teríamos coragem, disse a mulher, observando o filho brincar com cubos na sala de fisioterapia. Você nos deu esperança. Irina sorriu, revendo sua própria história naquele quadro. Uma escolha, pensou. Uma única decisão, tomada contra o medo e a lógica. Quantas vidas ela havia mudado? À noite, folheando velhas anotações, encontrou a última carta de Galina Fyodorovna. A enfermeira aposentada mudará-se para outra cidade, mas mantinham contato. Sabe, Emelianova, escrevia com sua letra afiada. Muitas vezes penso naquele dia em que você levou Timur. Eu tinha certeza de que seria um erro de juventude, uma loucura. Mas era o destino. Você estava certa. Não salvou apenas uma criança, abriu caminho para muitas outras. Orgulho-me de você, filha. Irina passou os dedos pela folha amarelada. Como as linhas do destino se entrelaçavam. Aquele bebê esquecido, chorando baixo na enfermaria, e o centro que hoje salvava centenas de crianças. A garota assustada e a mulher que transformava o sistema por dentro. Em que está pensando? Rustam entrou com 2 xícaras de chá. Na vida, respondeu, aceitando uma delas. Em como uma pequena escolha pode mudar tudo. Como aquele choro que você ouviu, disse ele, sentando-se ao seu lado e abraçando-a, quando todos os outros passaram direto. A varanda da casa de campo dos Ametov era o lugar predileto para os encontros em família.
Ali, longe da agitação da cidade, rodeados pelo pomar de macieiras plantado por Rustam, eles celebravam cada momento importante e simplesmente desfrutavam da companhia uns dos outros. Naquela noite quente de verão estavam todos reunidos, Irina e Rustam, Timur e Nádia, os pais de Rustam. Kalim confinado a uma cadeira de rodas após o derrame, mas com a mente tão lúcida quanto o olhar penetrante, segurava a mão de Farida. Já não eram estranhos. Aqueles anos os haviam unido mais do que laços de sangue jamais poderiam. Olhem, disse Timur, tirando com cuidado do bolso uma imagem de ultrassom, como se fosse o maior tesouro do mundo. É seu neto, ou neta. Os médicos ainda não têm certeza. Irina tomou a foto em preto e branco entre as mãos, observando os contornos borrados daquela nova vida. Seu neto, um pequeno coração já batendo no ritmo da melodia que tecia o destino deles. Quando os outros se retiraram, ela permaneceu sozinha na varanda. As estrelas se espalhavam pelo céu escuro, mais brilhantes ali, longe das luzes da cidade. Irina as contemplava enquanto falava em silêncio com aquela versão jovem e amedrontada de si mesma, perdida no passado. Não tenha medo de confiar no seu coração. Ele conhece o caminho, mesmo quando a razão duvida. Especialmente quando a razão duvida. A vida raramente é simples. Muitas vezes ela nos agarra pela garganta e sacode até que toda a nossa autoconfiança se desfaça em pó. Mas, no meio do caos, às vezes ecoa uma voz suave, a voz do amor. Uma voz que nenhum argumento lógico consegue abafar. E essa voz quase nunca erra. Irina sorriu para o céu noturno. Em um mundo cheio de barulho, de gritos de vitória e declarações grandiosas, as histórias mais importantes costumam começar com um sussurro, com um choro abafado em um quarto esquecido, com o batimento quase imperceptível de um coração que reconhece sua alma gêmea, com um amor silencioso que fala mais alto do que todas as palavras. E foi assim entre estrelas e memórias que Irina entendeu. As escolhas que pareciam pequenas na época, um passo dado com medo, uma mão estendida na escuridão, um sim murmurado contra todas as probabilidades. Eram, na verdade, os fios invisíveis que teciam o tapete da vida. Um tapete que, quando desdobrado, revelava não um caminho reto, mas um labirinto de encontros, perdas e reencontros, onde cada volta, por mais dolorosa que fosse, levava exatamente aonde deveria. Ela fechou os olhos, sentindo o vento leve que trazia o cheiro das macieiras. Tudo começou com um choro que só eu ouvi. E agora, décadas depois, aquele mesmo som, transformado em risos, em passos firmes, em corações que batiam em uníssono, ainda ressoava, provando que as coisas mais frágeis são, muitas vezes, as mais indestrutíveis.